Em primeiro lugar, o máximo de respeito que eu tenho pela vida do pastor Juliano, a história dele e por alguns anos e até hoje em dia poder fazer parte dessa história e dessa trajetória tão bonita, Juliano, que Deus tem através da sua vida desenvolvido nesse país e fora dele. Solta o relógio aí, Vanão, vamos embora. Então, primeiro, o máximo de respeito. Não sei se eu vou usar os 4 minutos, talvez não. Eu vou defender que a igreja passa pela grande tribulação. Quando as pessoas se convertem, elas fazem parte de um bojo teológico que elas não conheciam um dia antes da conversão. Se você é de uma igreja presbiteriana e se converte numa igreja presbiteriana, você automaticamente se torna calvinista. Não é te oferecido a visão arminiana. Você se torna, por exemplo, aliancista, não te é oferecida a visão dispensacionalista. Você se torna, por exemplo, enfim, se você se converte em uma Assembleia de Deus, por exemplo, você é tricotomista, ninguém fala sobre dicotomia. São posições teológicas que há divergências e debates infindáveis e que as pessoas nunca param para estudar porque elas já se converteram naquela linha, então acham que aquilo ali é a única coisa que tem. Assim eu segui pré-tribulacionista durante alguns anos da minha vida. Mas, historicamente falando, a igreja é mais pós-tribulacionista do ponto de vista da história do que pré. E acho que isso o pastor Juliano deve, não sei, acho que concorda. Porque os grandes vultos da história da igreja, os pais da igreja, vamos deixar o debate no campo da Bíblia, então dentro do campo da Bíblia, então eu não vou citar aqui apóstolos da Bíblia, mas os líderes da igreja a posteriori sempre foram pós-tribulacionistas. Acontece que no Brasil a visão pré-tribulacionista se tornou majoritária graças ao pentecostalismo, e quando você se coloca como, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação, parece que você é um extraterrestre, parece que você está defendendo uma visão, uma heresia de perdição ou coisa assim. A presença de santos na grande tribulação é um evento relativamente fácil de defender. Acho que o pastor Juliano não tem como negar que tem santos na grande tribulação, e a discussão é quem são esses santos, então. Lá em Mateus, capítulo 24, fala a palavra escolhidos, né? Quem são os escolhidos? Então eu vou defender nesse tempo que os escolhidos, os santos, quem são os santos? Aqueles que se santificaram, aqueles que são de Deus. Quem são os escolhidos? Aqueles que foram chamados diretamente por Jesus ou pelos seus apóstolos através do Evangelho. Então, santos, e são 172 ocorrências no Novo Testamento, ou melhor, 172 ocorrências na Bíblia, 90 estão no Novo Testamento, e quase que, acho que 99,999% dessas ocorrências tem a ver com a igreja. Então, santos é uma forma de falar da igreja. Então, santos na grande tribulação, quem são? A igreja. Escolhidos, Jesus Cristo falou, né, que eu vos escolhi e tal. Quem são os escolhidos? Aqueles que são chamados por Jesus. Então, quem são esses eleitos? Aqueles que são chamados por Jesus. Nós somos eleitos pela presciência de Deus Pai e tal, tudo mais, através de Jesus. Então, eleitos, santos, predestinados, enfim, esses nomes que a Bíblia apresenta têm a ver com os salvos. Dessa forma, então, sim, os salvos atravessam a grande tribulação. Essa é a crença da igreja, historicamente falando, desde Jesus até 1800 e alguma coisa, e depois que nasce o pré-tribulacionismo. Muito bem, estão aí as considerações do querido pastor César Cavalcante, e eu quero agora ouvir, com muito carinho também, Obrigado, 4 minutos, o pastor Juliano Fraga. E aí, pastorzão? Bom, na minha primeira fala, eu quero externar todo o carinho que eu tenho pelo pastor César. Ele sabe disso, como ele disse, ele faz parte da minha história. Foi muito difícil marcar ou aceitar, né, o Verdade. debate por conta disso. É difícil ver o pastor do outro lado e nós rebatendo um ao outro. Que lindo, mas graças a Deus, Deus marcou esse dia para estarmos aqui, e quem ganha vai ser o ouvinte. Por que eu acredito que a igreja ela não passa pela tribulação? Primeiro, porque isso descaracteriza o milênio e o seu propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque não há um versículo na Bíblia da palavra igreja dentro do período tribulacional. Eu iria começar falando sobre a ideia de descaracterizar o milênio, mas eu vou começar por pontos que o pastor César nos deixou.
se a palavra santos ocorre no Novo Testamento e 99,999 vezes é igreja, isso em certo ponto favorece também o pré-tribulacionismo. Em Mateus 27, por volta do versículo 52 a seguir, há uma ressurreição de santos do Antigo Testamento. A expressão santos ali é dada aos justos do Antigo Testamento. Como a igreja no período tribulacional não estará na terra, os salvos no período tribulacional são chamados de santos. Agora, pensando que os santos é a igreja dentro da visão pós-tribulacionista, nós temos um texto muito importante que é em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Apocalipse 17, 14. Versos 14 diz assim o texto. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em algumas traduções, santos. Então observe que esses santos são aqueles que estão com ele. Onde Jesus está? No céu. Esses santos estão com Jesus. Quando vamos para Zacarias, capítulo de número 14, nós temos também um texto muito importante que vai dizer, versículo de número 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, é a segunda vinda de Cristo na terra, de fronte de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale, e grande metade do vale se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale aos seus montes, pois o vale dos montes chegará a Azel. Então fugireis assim, como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Mais uma vez a referência para santos estão vindo com ele. Esse é qual mesmo? Zacarias, capítulo 14, versículo de número 5. E Judas, capítulo 1, versos 14, aquele que profetizou, o Enoque, ele também fala da vinda do Senhor com os santos. Então a expressão santos no Novo Testamento, se refere somente à igreja, aqui ele está no céu, vindo com ele ou combatendo com ele. Okay. Então os santos aqui está no céu. Eu não sei se passou os 4 minutos. Não, ainda tem 40 segundos. Ok. A palavra eleitos, que o pastor César também citou, volto a dizer, há um silêncio da palavra igreja dentro do período tribulacional. A expressão igreja, ela aparece em Apocalipse 19 vezes, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 6 ao capítulo de número 18, que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja. Aparece a palavra santos, que aqui está. E interessante é que nas 7 igrejas da Ásia, todas as vezes termina-se dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, no capítulo 13, versos 9, diz o texto: quem tem ouvidos ouça. Ponto final. Por que não igreja? Porque a igreja não está no período tribulacional. Então, a primeira parte do debate é: tanto santos quanto eleitos não se refere à igreja dentro do contexto citado. Claro que a palavra santos, separado. Quem é separado a Cristo no período tribulacional? É santo. Eleitos, em Mateus 24, nós temos no Antigo Testamento inúmeros textos que citam Israel como um povo eleito. Ótimo. São esses eleitos dentro do contexto de Mateus 24, dentro de um contexto completamente judaico. E aí no desdobramento do debate, nós podemos entrar em alguns outros pontos. Vamos lá, pastor César, qualquer coisa eu te dou aí 20 segundos a mais. Não, e aí, precisa. Como explicar, pastor César, essas duas observações que o pastor Juliano fez? Ele fez várias, né? Vamos lá. Primeira, em Mateus 27, 52, é verdade. Isso lá em Mateus 27, 52, fala muitos corpos dos santos ressuscitaram. É que eu estou falando dos santos dentro do Novo Testamento. Esses santos são do Antigo Testamento, conforme o próprio pastor Juliano falou. Eles são santos do Antigo Testamento, então não serve, está desqualificado. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, que ele também cita, ele até faz uma confusão, né? Ele fala que lá está escrito santos, mas na verdade a palavra lá não é santos, é eleitos, mas está tudo bem também. Pelejarão contra o Cordeiro, os vencerá, pois é Senhor dos senhores, reis dos reis, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu nem entendi por que ele citou esse texto, porque é assim mesmo que eu creio. Os santos estão com Cristo. Houve o arrebatamento,
No arrebatamento, a igreja encontra com Cristo e acontece a batalha do Armagedon. E nesse momento ele está falando aqui de uma batalha. Então os santos já estão com Cristo, tudo bem, está tudo funcionando. Zacarias capítulo 14 é a mesma situação de Mateus 27, né? Ele está falando de um texto do Antigo Testamento. Texto do Antigo Testamento. Eu nunca nego que os santos no Antigo Testamento têm a ver com Israel, porém, aqui é uma profecia. Aqui é uma profecia da chegada de Cristo. Tanto Zacarias quanto Judas, citado pelo pastor Juliano, são profecias que estão no Antigo Testamento e que se cumprem no Novo Testamento. E quem são os santos no Novo Testamento? A questão é essa: quem são os santos no Novo Testamento? Ou quem são os eleitos? Porque o Apocalipse 14, que o pastor Juliano citou. Acabou meu tempo? Mas, não, pode ir, pastor, eu estou controlando. O senhor tem mais 1 minuto e meio. Tá. Então, a palavra santos, que ele diz que estava aqui no capítulo 17, versículo 14, que na verdade não é santos, mas a palavra ali é eleitos. E a palavra eleitos, olha que interessante, pastor Juliano. A palavra eleitos que aparece ali é a palavra eclectos. Sim. A palavra igreja é a palavra eclesia. Então pega assim, a palavra igreja é epsilon, kappa, lambda, eta, sigma, iota e alfa. Então você tem a palavra eclesia. E aí você pega a palavra escolhidos, ou eclectos. Então é o mesmo começo. Epsilon, kappa, lambda, eta. Então você tem a mesma... É a mesma... É uma variação, é a mesma raiz. Sim. Eleitos e igreja é a mesma raiz no texto grego. E é difícil escapar dessa questão gramatical, porque igreja usa o verbo kalel, que significa chamar. Eleito usa o verbo lego, que significa dizer. Assim, as duas palavras são formas, começam com o prefixo ek, que é tirados, tanto igreja quanto eleitos, e na sequência vem um verbo de elocução. Para um é chamar e para outro é dizer. Então, é difícil dizer que eleito não é a igreja, cara. Nós somos sim os eleitos. Mas, pastor César, vamos lá começar as provocações. Eu penso que quando o pastor Juliano falou sobre com os santos, é justamente porque a igreja já foi tirada. Na visão pré-tribulacionista, né, que ele está defendendo aqui, a igreja, abre aspas, desaparece, né, dos capítulos 6 a 18, e só vem numa inferência no capítulo 19, quando Jesus desce em glória, montado num cavalo branco. Então, mas a inferência acontece quando o senhor diz que ela foi tirada. Então, acha o texto que ela foi tirada. Acontece, o pastor Marcelo. Vamos lá, pastor Juliano. Que, bem colocado pelo pastor César, Zacarias é um texto veterotestamentário, não podemos anular. Sim. Ele está profetizando que Jesus virá na sua vinda com os santos. É com a igreja. Isso. Exato. No texto de Apocalipse, capítulo 17, versos 14, aqui também citado, percebe-se nesse texto a palavra eleitos, são santos, é a igreja, mas tudo bem, a palavra eleitos, quem é eleito ali, que está com Cristo e vem com ele para guerrear? A igreja está na terra. Quem vem com ele é quem está com ele. Quem está com ele dentro do período tribulacional? Apesar de Apocalipse 16 falar da batalha do Armagedon no Vale de Meguido, a segunda vinda de Cristo está em Apocalipse 1:7, Apocalipse 19, a partir do versos de número 11. Ali ele está vindo para a segunda vinda. E o texto de Apocalipse 17, 14, os eleitos estão com Cristo, fora do período tribulacional. Então, ao meu ver, tanto eleitos quanto santos são sinônimos. Exato. E dentro do período tribulacional, quem é santo? É o povo que se converte a Cristo. Quem é santo? Quem é santo e eleito? Israel aparece como eleitos. Deuteronômio 7, versículo 6, Deuteronômio 14, versículo 1 e 2, 1 Crônicas 16, versículo 1 ao 3, inúmeros textos, Israel é eleito. Aí tem algum no novo? Exato. Por que essa questão? Tem algum no novo? É exato, porque quando a igreja é chamada de eleita no novo, ela está na terra. Quando a igreja sobe, agora na dispensação que nós temos de igreja no céu, nós temos Israel na terra, que se converte a Cristo, gentios que se convertem a Cristo. Esses que se convertem são chamados de santos e também são chamados de eleito. Volto a dizer, não só eu, pré-tribulacionista, mas muitos pós-tribulacionistas, MacPherson, por exemplo, sim, um pós-tribulacionista ferrenho, ele diz, realmente a palavra igreja não está no período tribulacional. E defender igreja no período tribulacional só com santos e com eleitos é o que restou para o pastor César. Não tem igreja no período tribulacional. Não tem o texto.
E eleitos em Mateus 24, ora, se Mateus 27, a partir do versículo 52, aqueles santos que ressuscitam do Antigo Testamento, Mateus 24 ainda está atrelado no Antigo Testamento. O Novo começa a não estar consumado. O discurso de Jesus ali, os que estão na Judéia fujam para os montes, e o senhor Marcelo, que está aqui em São Paulo? Que a fuga não ocorra no sábado. No sábado. Quem é o povo que guarda o sábado? Exato. Então, os elementos de evidências internas dentro do texto são de caráter judaico. O público que Jesus está tratando são os discípulos, mas as evidências internas com que Jesus escorre, elas são judaicas. E aí, pastor César, como resolver aí esta questão? Bom, em primeiro lugar, 3 minutos, o texto tem, tá? ainda de Apocalipse 17, que o pastor Juliano citou, até agora não entendi o porquê, porque eu concordo que a igreja estará vindo com Cristo mesmo. A igreja já subiu, está vindo com Cristo. Mas como a igreja subiu e está vindo, se a igreja estava na terra? É que para você, a igreja subir tem que ficar 7 anos para voltar. Para mim não, ela subiu e está voltando com É Cristo. tipo um ioiô, ela bate e volta. Exatamente. Mas esse espantalho que vocês criaram, principalmente aqui no programa... Peraí, qual espantalho? Esse espantalho de que a igreja fica 7 anos no céu. No céu não tem tempo. Não, pastor Juliano, deixa sim. o pastor César falar, depois você vai ter a sua tréplica. Então para mim não tem conexão esse texto aí de Apocalipse. Mas vamos lá. O grande problema é que o pré-tribulacionista, aqui representado pelo pastor Juliano, eles fazem uma confusão estapafúrdia sobre judeus e igreja. Vamos ver, não existe, pastor Juliano, não existem 2 povos de Deus no Novo Testamento. Só existe um. Efésios 3:5 fala que judeus e gentios formam o mesmo corpo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23, fala que não há mais diferença entre judeu e gentios, mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, encerrados, da mesma maneira a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, mas vindo a fé e tal, não precisa mais do aio, porque todos, quando fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de sorte que não pode haver mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e eleitos da mesma promessa. Terceiro texto, Romanos capítulo 11, versículo 23, quando o judeu crê, ele pode ser enxertado na oliveira cultivada. Quando o judeu crê, eu não preciso ler esse texto, você lembra do texto? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados, porque Deus é poderoso para reenxertar, quer dizer, só depende da fé para nós sermos o mesmo povo. Quando o judeu crê em Cristo, somos um mesmo povo, não tem mais diferença. Romanos 11 é uma oliveira, que é Cristo, e os galhos são judeus e igreja. Os judeus que se quebraram por causa da incredulidade, a igreja foi enxertada pela graça. Não tem um tronco com galhos diferentes, com ramos diferentes. No versículo 26. Eu vou chegar. É que tá no meu tempo, mas eu posso ler aqui o versículo 26 sem problema algum. Vamos lá. Assim todo Israel será salvo, tal, porque virá o libertador e tudo mais. E por último, Efésios 2:11, que diz literalmente que de ambos os povos Deus fez um. Portanto, lembrai-vos que de outrora, naquele tempo estavam separados da comunidade de Israel, estranho, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o aparelho da separação. E por último, Gálatas capítulo 3, versículo 7, os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Então não tem essa conversa de que Deus tem um povo aqui, outro povo ali, porque... Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, quantos tipos de salvo tem no céu? Quem é a noiva de Cristo? Pastor, como é que funciona isso aí? O seu tempo terminou. Eu queria fazer rapidinho uma pergunta ao pastor César, mas pastor César, como entender 1 Coríntios 10, 32? Nós sabemos que em Cristo nós somos um povo só, mas Paulo diz em 1 Coríntios 10, 32, portai-vos de tal modo que não deis escândalos nem à igreja de Deus, nem aos gentios e nem aos judeus. Se de fato é um povo só, como é que nós explicamos esse texto de 1 Coríntios 10, 32? Porque é um povo só a partir da conversão. Você tem que dar testemunho para eles que ainda não se converteram. São judeus praticantes do judaísmo. Então a igreja tem que dar bom testemunho. Quando ele se converter, ele deixa de ser judeu, que é o que o apóstolo Paulo fez. Eu considero esterco isso aqui, e agora eu sou irmão em Cristo. O apóstolo Paulo era judeu ou era cristão? Ok. Marcelo, vamos lá, pastor Juliano, 3 minutos. Por isso que é bom o debate. Eu não sabia que o pastor César tinha um lado amilenista.
Eu entendi que era um pós-tribulacionista futurista Nem pré-milenista. eu sabia, vou descobrir agora. Descobri agora. Aí eu percebi que ele é milenista. O senhor é milenista, Não, pastor César? é milenista porque... Sou pré-milenista clássico. Ele é pré-milenista, mas essa ideia Sim. de não ter distinção entre Israel e igreja é milenista. É verdade. Não tem como fugir Isso disso. é verdade. Vamos lá. Romanos 11, 26 fala que todo Israel será salvo. O texto de Zacarias vai dizer que na segunda vinda de Cristo, ele vai salvar Israel. Ele vai livrar Israel. Sim. Israel vai se converter. Zacarias capítulo 12, versos 10, descerá um batismo de súplicas e lágrimas. Essa é a conversão de Israel. Então há distinção entre Israel e igreja. Quando o pastor pergunta quantos povos há no Novo Testamento, no período tribulacional, pastor César, os 144 mil é a igreja? São, claro. Então, só que Apocalipse 14. por isso que eu percebi aqui que ele é tem uma tendência milenista. Mas o que isso tem a ver com o milenismo? É porque... Explica pra mim, o que é milenismo? O amilenismo não faz... quem não tá o ouvindo a amilenismo não faz distinção entre Israel e Não, igreja. não. Além de negar o milênio. Não, peraí. Calma, O senhor é calma. teólogo. Pessoal, A pera, nós milenista não é a podemos perder o posição foco. escatológica que crê que o milênio Sim. não se cumpre literalmente. Não tem nada a ver com dispensacionalismo. Por isso que o Pastor César, amilenismo... deixa o Juliano falar. Por isso que o amilenismo não faz distinção entre Israel e igreja, para manter a ideia do milênio agora. O amilenismo nega o milênio literal. O amilenista, ele não faz distinção entre Israel e igreja porque ele tem que alegorizar os textos do Antigo Testamento que se cumprem literalmente em Israel para a conversão de Israel para adentrar no milênio. E daqui a pouco nós vamos chegar lá que o milênio o senhor disse que é só para ímpio. Então, voltando, existe sim distinção entre Israel e igreja. Certo. Os 144 mil, que o pastor César diz que é a igreja, no texto literal, sem alegorizar o texto e sem forçar o texto, 12 mil de cada tribo. Se são 12 mil de cada tribo, comprados com preço de sangue, é um povo remanescente que Deus tem dentro do período tribulacional. Se o pós-tribulacionismo coloca a igreja dentro do período tribulacional, a igreja é os 144 mil. Então a igreja aparece no capítulo 7 na terra, mas no 14 ela aparece no céu. Só que é estranho porque a segunda vinda é no 19. Precisa fazer um anacronismo no Apocalipse. Agora eu fiquei surpreso. Os 144 mil, que o texto diz 12 mil de cada tribo, agora virou igreja. Até onde eu sei, 12 mil de cada tribo. Inclusive cita as tribos, só não cita a tribo de Levi. Sim. Então 144 mil é um povo comprados com preço de sangue. Judeu dentro do período tribulacional. Outro ponto, 20 quantos segundos. tipos de salvos tem? Nínive no Antigo Testamento era igreja? Não. O povo de Deus quem era? Israel? Sim. Deus salvou Nínive? Salvou. No período tribulacional a igreja não está na terra. Tem gentios que irão se converter e tem Israel que vai se converter. São chamados de santos, porque a igreja está no céu. Não vejo outros povos. E aí, pastor César, agora parece que complicou um pouco, hein? Então, Porque o senhor primeiro. advogou que os 144 mil é igreja. Claro. Mas como assim, Obviamente. pastor César? É só ler a Bíblia, Apocalipse 14. Apocalipse 14 diz assim, ó, estes, falando dos 144 mil. Quem são os 144 mil? Vamos lá, versículo 3. Então, um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, não sei o que lá. Que ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil comprados da terra. Senão os 144 mil comprados. Essa palavra é a mesma palavra para a redenção dos salvos. Eles foram comprados. Comprados pelo quê? Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue. Quem é comprado pelo sangue é a igreja. Versículo próximo, na sequência. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são castos. Também são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro é o quê? Então, mas esses que não se macularam... Eu tô no meu tempo. Eu não Tá no posso meu tempo. responder. Tá no eu meu estou tempo. perguntando ao senhor. Então, bom, podem atrapalhar Pois não. meu tempo que eu deixo. Não, Vai. fica à vontade. Não, pode O perguntar. senhor tem a palavra. Marcelo, deixa ele falar. Não, pode perguntar pra mim. Não. Não, O texto tranquilo. já disse. Eu quero precisa saber a perguntar. pergunta dele. Não, tranquilo, pastor. Pode Então seguir. vamos lá. O Então, senhor tem 10 segundos a mais. por que eu estou dizendo que são igreja? Porque são comprados, nós fomos comprados pelo preço de sangue de Cristo, por isso somos igreja, e porque são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro, meu Deus do céu, são aqueles que são os cristãos. Quem é o Cordeiro? Cristo. Quem segue o Cordeiro? Cristão. O que significa cristão? Seguidor de Cristo. Esses 144 mil, conquanto sejam das 12 tribos de Israel, ou seja, judeus, agora são igreja. A partir do momento que eles se convertem, são igreja, que é o que o apóstolo Paulo fala. Agora, só para esclarecer uma questão, porque as pessoas nos têm como pessoas esclarecidas e a gente tem que se comportar como tal. Foi dito pelo pastor Juliano que o amilenismo significa dizer que... Não disse que a palavra etimológica significa. Deixa ele Então, falar, vamos lá, então. Juliano. Deixa ele falar. Se você pegar um dicionário, o Google, e colocar assim,
posição amilenista, você vai perceber que amilenismo não tem nenhum tipo de link, não é verdade, que tem link algum com a crença de que o amilenista tem que necessariamente ser dispensacionalista ou necessariamente tem de ser aliancista. No meu caso, eu sou aliancista. Eu creio que Deus tem uma aliança com Israel no Antigo Testamento e com a igreja no Novo. Se algum judeu quer ser salvo, precisa virar a igreja. São duas alianças, precisa se converter. Então? Isso. Tá. Uma com Israel, outra com o povo de Deus aqui no Novo Testamento, através da cruz. Uhum. 2 testamentos. Um com Moisés, outro com Jesus. Isso chama-se aliancismo. É possível ser dispensacionalista e pós-tribulacionista? É possível ser aliancista e pré-tribulacionista? É possível. Talvez você não saiba. Pesquisa a Igreja Batista da Redenção, do Marcos Granconato, todos eles são dispensacionalistas, porém pré-tribulacionistas, como o senhor é. Sim, dispensacionalista pré-tribulacionista. Entendeu? Então, esse link de a crer que só existe um povo de Deus na Bíblia, conforme vários textos que eu apresentei aqui, compromete a visão do milênio literal, eu não consigo entender, o irmão não foi feliz. Primeiro ponto certo. O vídeo está aí, depois os irmãos podem assistir. Tá. Eu não disse que a palavra amilenismo, qualquer criança de escola bíblica dominical sabe. Certo. Que significa não milênio. Aliás, eles não gostam desse termo. Não realizado, a ideia. Mas vamos lá, a ideia não milênio, eu não disse isso. Eu disse que os amilenistas, eles não fazem distinção entre Israel e igreja. Esse é o ponto. Uhum. Então, o amilenismo, que defende que já está vivendo o milênio, ele não faz distinção entre Israel e igreja. Raramente isso acontece. Primeiro ponto. Outro ponto o que fazer com o texto dos 144 mil que cantam um cântico, né, de Moisés no Monte Sião, falando das tribos. Forçar esse texto que é a igreja é muito inconsistente, é realmente uma ginástica, e você pegar o texto de 144 mil, 12 mil de cada tribo. Esse é um ponto. Outro ponto por que eu disse que a ideia de a igreja passar pela tribulação descaracteriza o milênio? Pensando, no capítulo 14, agora que eu sei que os 144 mil é a igreja, está no céu, quando Cristo vem no 19, a igreja deveria estar na terra para esse arrebatamento. Aí você vai ter que forçar que o 14 é a segunda vinda, para encaixar, senão tem duas igrejas, uma no céu no 14 e uma na terra esperando a segunda vinda. Não encaixa, vai ter que fazer um anacronismo aí, uma manobra dentro do Apocalipse. Outro ponto importante se todos os salvos sobem no arrebatamento da igreja, quem seriam os habitantes do milênio? Lembrando que quando Cristo pisar o pé no Monte das Oliveiras, Israel será salvo, Israel está na terra. Então, se todos os salvos sobem no final da tribulação, quem habita no milênio? O pastor César disse que são ímpios que habitam dentro do milênio. E aí, fiz uma outra pergunta. A conversão, se disser que tem repescagem para o pós também, então tem que negar. Se disser que salvo entra dentro do período tribulacional, o pós-tribulacionismo desmorona, porque aí seria um arrebatamento parcial. Um pouco fica, outro sobe. Então, tem que dizer que só tem ímpio. Mas o que me chamou a atenção é que o pastor César disse, em uma outra fala, que Gog e Magog do Apocalipse 20, todos os ímpios serão destruídos. O milênio são pessoas que vão viver por 1000 anos. Um reino de justiça, um reino de paz, de santidade. As doenças serão arredadas, prosperidade agrícola. Então, para o pós-tribulacionismo, segundo o defeito de pastor César, o milênio acaba, com todo respeito, sendo um prêmio para o ímpio. O ímpio vai chegar em uma terra restaurada e vai habitar nessa terra. Agora, o que fazer com esses textos aqui? De Isaías capítulo 2, que refere-se ao milênio, versículo 3. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos caminhos e andamos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eles estão subindo para adorar. Zacarias capítulo 14, no versículo, acredito, 16, também há adoração dentro do milênio. A pergunta que fica, essa adoração dentro do milênio é o ímpio que está subindo para adorar? O milênio é para o ímpio? Então, a igreja passando pela tribulação, todos os salvos sendo arrebatados, quem são os habitantes do milênio? Como nenhum pós-tribulacionista responde, alguns viraram pré-ira. Outros deixaram o pós-tribulacionismo futurista e viraram amilenistas. Nenhum pós-tribulacionista sai dessa resposta. Vamos lá. Por quê? Porque tem que colocar só ímpio dentro do milênio, 1000 anos de ímpio, ninguém se converte. E um ponto interessante,
No final, todos os ímpios morrem. Se todos os ímpios morrem, no Apocalipse 22, tem nações ali também. Pastor César, uma pergunta inquietante. Quem serão os habitantes do milênio? Teremos ímpio no milênio, Vamos pastor lá. César? Participar do debate é legal porque as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, eu vou anotando aqui para tentar depois correr atrás e responder um ponto a ponto. Não né? dá. Infelizmente O pastor não dá, Marcelo né? falou assim, o prós crê que a igreja vai sofrer a ira do cordeiro. Acho que nenhum pós crê assim, né? Ninguém acredita que a igreja vai sofrer a ira de Deus ou do cordeiro, nem nada disso. Mas a grande tribulação não é a ira do cordeiro, pastor César? Não. Não? Não. A ira do anticristo contra a igreja. Não de Deus contra o mundo. Contra os salvos. Né? Mas vamos lá. E uma outra coisa que eu queria responder aqui com o tempo, mas eu vou ter que me ater aqui ao milênio, porque o pastor Juliano disse que ninguém responde, então vai ser hoje que vai ter a resposta. Mas Olha aí. é que ele está dizendo que o pessoal estava cantando o cântico de Moisés. Eu não sei onde ele arrumou essa história, porque a Bíblia diz que eles cantavam um cântico que ninguém sabia. E o pastor Juliano acabou de descobrir que é o cântico de Moisés, lá no monte. Falou até o nome do monte. Tá escrito Monte Sião. O texto diz, Tá bom. tomavam um novo cântico, tal, não sei o que ninguém sabia, ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil. Mas ainda finalizando a ideia dos 144 mil. Só um minutinho. Não. Pra quem tá assistindo em casa. Não, deixa isso ele acaba sendo, falar. Não, acaba sendo. calma, Não, só um minutinho. calma, Ou acaba sendo. Não. Juliano, por favor. Não, é porque é desonestidade. Não Não, digo do calma, pastor César calma, no sentido, mas calma, e cantava o cântico de Moisés agora aqui no capítulo 15. Então tem o cântico de Moisés. Ok, vamos lá, pastor César. Qual que é o 15 versículo, segundos. pastor Juliano? Capítulo 15. Vamos lá no cântico de Moisés. Qual que é o versículo? Não, pastor César, desenvolva a sua tese. Depois a gente entra aqui. Porque a gente está Então, com eu um queria que ele debate apresentasse aqui o texto. Não, com muita já que elegância. ele quer apresentar o texto, apresenta o texto. Vamos ver se é o cântico de Moisés cantado pelos 144 mil. Não, aparece o cântico de Moisés aqui. Ah, já não é mais os Não, 144 mil? Mas aparece o cântico de Moisés. Então, mas Não, quem está cantando? Aparece o cântico de Moisés. Diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos e tal, e cantavam o cântico de Moisés. Tá, os 144 mil tá cantando o cântico de E vi Moisés? um mar de vidro misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Quem eram? Pergunta, os 144 mil estão cantando essa música? Esse cântico? Quem eram os que saíram vitoriosos do período Então, tribulacional no 14? Vamos, César, o texto vamos de desenvolver. Apocalipse 14 diz que eles cantavam um cântico que ninguém sabia. Ponto. Tá, mas Agora- aqui no... Mas tudo bem. Vamos. Se quiser, a gente pode continuar. Sim, mas Pastor acho que está César, claro no texto. foque na A gente sua trabalha tese. no texto. O Vamos lá. debate está muito bonito. Vamos lá. Agora, finalizando ainda essa ideia dos 144 mil, tem que ser Israel, não sei o quê. Bom, acho que está claro. Foram comprados, como nós fomos, seguem o Cordeiro, como nós seguimos, então são nossos irmãos. Se os 144 mil é um problema, porque só judeus são salvos, né? Os salvos ali são sempre judeus. Quem é a grande multidão? Porque a grande multidão é de todas as tribos, povos, línguas e nação, que ninguém pode contar. Sim. É tudo judeu? Não. Então Mas são quem o quê? disse que é? Tribos, línguas e nações, o texto diz. Mas esse texto não está atrelado ao 144 Não, mil. estou dizendo, são outros povos dentro da grande tribulação. Sim, mas Tribos, o pré-tribulacionismo não povos, nega que línguas os e gentios nações. serão salvos. Só esse ponto. Então, mas eles são salvos, então são igreja. A igreja está no céu. Não, mas eles são salvos, eles se converteram. Como eles se converteram? Como funciona? Vamos lá. A igreja está no céu. Certo, No período tribulacional tem gentios e tem Israel. certo. Correto? Concordo. Haverá salvação dentro do período tribulacional? Me mostra um. Então, só que é o seguinte, esse problema não é só meu, é seu também. A igreja está 7 anos na Terra, ninguém foi salvo? Eu não entendi, essa igreja está 7 anos Não, na terra. você quer um texto que Se mostra a uma igreja está salvação. na terra, tem salvos. Então, os salvos estão aqui na tá. terra. Quem Tá são? todos, pra mim tá fácil. Quem são os mártires do capítulo 6, versículo 9 e 10? A palavra mártir significa aquele que morre por sua fé. Morre por Aqueles sua fé. perseguidos. Não pode ser gentios? Claro que pode. Então, salvos dentro do período tribulacional que não se marcaram com a marca da besta. A ressurreição de Apocalipse 20, versos 4, o texto diz, a primeira ressurreição são para quem? Para os mártires do período Talvez você tribulacional. não entendeu minha pergunta. Ó. Você disse assim, os 144 mil são judeus, não são igreja. A Bíblia que diz. Não, eu apresentei o texto que eles são comprados, que eles seguem o Cordeiro. Essas são as Ninguém pode indicações ir pro para a céu, igreja. ninguém pode ir pro céu se não for comprado. Agora, por que foi comprado tem que ser necessariamente a igreja? Então tá bom, então tá bom. Se não são É que o igreja... senhor anula Não, tá tudo 144 bem. mil, Então, 12 ok. mil de cada tribo. E cita Não as anulo tribos. não, não anulo não. Então, o que são essas tribos? São a salvação que lá está profetizada em Romanos capítulo 11. Haverá salvação em todo Israel. É só os 144 mil. Pelo que a Bíblia diz, esses 144 mil são E salvos. Zacarias 14. Então, mas vamos lá. Eu queria fazer a pergunta que... Quantos tipos de salvo você acredita que tem? Não, eu queria- Porque você tem os judeus É que o senhor está salvos. fugindo da pergunta do milênio. Eu quero saber quem são os Então, eu habitantes quero do entrar na pergunta do milênio, mas eu vou responder a pergunta do milênio. Então, mas vamos eu lá. estou aguardando. Você tem os judeus salvos, são salvos. Você tem os gentios salvos.
que a grande multidão, gentios, salvos. Gentios e os grandes Israel multidão são gentios. A grande multidão são gentios, são salvos. Que morreram no período tribulacional. Os 144 mil são salvos. Ok. Então nós já temos dois tipos de salvos. Você tem a igreja. Não, por que dois tipos de salvos? Então vamos lá. Classes de salvos. A igreja... Está no céu. É a igreja? Para você? Para mim é? Não, para mim não. Tá, então não é. Então são salvos? Quem? Israel? Israel vai se converter no final do período tudo tribulacional. Bem. Então são salvos? E esses que se converterem são salvos. Tá, são igreja? Não são igreja. Tá, então já tem dois povos salvos lá. Sim. Salvos, a igreja e Israel. Agora você tem os mártires, que não são igreja, porque ficaram. Não são Israel, porque são gentios. Aí eles se convertem e são mortos. São salvos? Se converteram, são salvos. São salvos. Então são o terceiro tipo de salvos. Não tem então, terceiro tipo de salvo. Ah, não? Então eles são igreja? Aí não são igreja. E são judeus? Israel e gentios salvos no período tribulacional são salvos e não é igreja. Então vamos lá. Então nós temos a igreja arrebatada, salvos. Ressuscitados e arrebatados. Sim. Ok. Temos os judeus convertidos, salvos. Na grande tribulação, salvos. Dois povos. Nós temos agora os mártires da grande tribulação, que não são igrejas. O senhor está fazendo confusão. Os que morreram, hoje, um cristão morre. Ele é salvo? Claro. Sim. No período tribulacional, a igreja está no céu. O cristão que morre faz parte dos salvos dentro do período tribulacional. Mas por que ele ficou? Ficou aonde? Se já teve o arrebatamento, por que ele ficou? Ficou porque não era salvo. Então como ele foi salvo? Se converteu no período tribulacional. Então, ele é igreja? Não é igreja, porque a igreja está no céu. Então esse é o terceiro tipo de salvo. Você que não está entendendo. Vamos lá. Tem a igreja arrebatada. Feita de salvos e arrebatados e ressuscitados. É que o senhor, na minha fala anterior, é o mesmo ponto da fala anterior. Que o senhor ficou, acho que talvez no WhatsApp, o senhor não pegou. Diz assim, eu perguntei, Nínive é Israel? É Israel, Nínive, convertida por Jonas? Não. Tá, não? É igreja? Não, mas nem salvos. Foram salvos? Não, também não. Não se converteram? Mas me mostra o texto onde eles foram salvos do ponto de vista da na pregação de Jonas, não se converteram? Não. Não houve nenhuma conversão fora de Israel dentro do Antigo Testamento? Eles se arrependeram. Deus destruiu ou não destruiu Nínive? Não. Destruiu Nínive, não houve nenhum salvo. Mas apresenta um. Não houve nenhum salvo, se converteram. É só apresentar um versículo. No Antigo Testamento... Não, me mostra o texto onde Ruth é moabita? Não, o que tem Ruth a ver com Nínive? Não, vamos voltar para o debate. Vamos voltar para o debate. Eu queria formular uma pergunta que era assim, eu tô montando os tipos de salvos. Agora ele percebeu, o Júlio, você percebeu que já tem 3. A igreja arrebatada, formada por arrebatados e ressuscitados. Esse é fácil. Esse é ok. Os judeus é um outro tipo de salvo. Os mártires da grande tribulação, porque levando em conta a visão vamos dizer, o arrebatamento já foi e esse pessoal ficou. Aí eles vão se converter. Aí eu pergunto, esse pessoal é igreja? Você falou, não. Não é igreja. Tá, e esses que são os mártires, que vão morrer porque não aceitaram a marca da besta. Confere? Sim. Ok, eles são igreja? Não é igreja. São Israel? Não é Israel. Então é o terceiro povo. Não, mas agora há judeus juntos. Entendendo. Há judeus juntos. Tá, mas também há gentios. Porque de toda tribo, ok. Então é um outro povo. Então, quantos tipos de salvo tem? Como é que funciona isso no céu? Eu preciso que o senhor responda sobre o milênio. Depois eu te respondo essa. Tá bom. Porque o senhor está fugindo da pergunta. Não tô não, Juliano. Porque na tabulação que você fez, primeiro você falou sobre isso. Então eu tô respondendo nessa ordem. Agora vamos falar sobre o milênio. Só que eu quero essa resposta. Quantos tipos de... Enquanto eu respondo, você pensa aí. Quantos tipos de salvos tem? Como funciona isso aí lá no céu? Vamos lá, pastor César, responde aí. São os ímpios que serão os habitantes do milênio? Sim. Apocalipse capítulo 3, versículo 2, versículo 27. Lê para mim o texto. Vão reger com vara de ferro. A igreja regerá com vara de ferro. Isso. Não apenas regerá, você não leu o texto inteiro. Não, mas a reger com vara de ferro. E que mais? Sim, as nações. Não, e que mais que vai fazer com esse povo? Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Apocalipse 2, 27. Com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Sim. Jesus vai fazer isso com os salvos? Não. É com aqueles que nascem no período tribulacional. Então, eles são salvos ou perdidos? Essa pessoa que vai ser pisado e vai ser esmiuçado como barro. Se tornou ímpio. Os habitantes do milênio entram com os corpos físicos. Claro, concordo. Sim. Vão subir para adorar. Isaías 2, Zacarias também 14. Concordo. Sim. Dentro do período do milênio, vai haver, dentro deste período, procriação. E dentro dessa procriação, aqueles que nascem, eles já nascem adorando a Cristo, eles têm a opção de não. Então a igreja vai regê-los com vara de ferro. Porém, o milênio não é para ímpio. E vão esmiuçá-los. Sim.
Então, Sim, peraí, dentro mas... do milênio. Então, vamos lá. Então, primeiro você está 100% dentro da conjectura, porque você não tem texto nenhum para apresentar isso O aí. senhor também não tem. Eu acabei de... Apocalipse 2:27. Tá. Aí é o texto que o milênio é habitado somente por ímpio? Então, vamos lá. Jesus E diz outro que ponto. aquele que vencer vai reger nações com vara de ferro. Quando é que a igreja vitoriosa... Porque a igreja vitoriosa é no fim. Não é no começo, nem Não, no a meio. igreja- Ali é a depois, igreja da foi volta de Cristo. glorificada, Ok. tá. Quando é que a igreja regerá nações com vara de ferro? Se não... milênio. Ok, no milênio. No Até aqui, milênio. então, tudo bem. Estamos juntos. Ok. E que mais que a igreja vai fazer? Vai reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, aí, esse texto é uma referência clara aos Salmos capítulo 2, versículos 8 e 9. Que as nações dos ímpios serão um dia regidas. E esses que sobem para adorar, quem são? O ímpio? São aqueles que são obrigados a adorar, porque eles adoram por obrigação. né? Claro, porque se não adorar, a Bíblia diz que não chove sobre eles. Vão ser obrigados a No adorar? milênio, se você não óbvio. participar, não chove sobre você. Tá bom, posso falar agora? Vamos lá. Tá respondida a Tá bom, pergunta. agora vamos lá. Sobem para adorar obrigados. Isso, exatamente. 144 mil a igreja. E agora, os ímpios serão destruídos. Só que se no milênio só tem ímpio, Satanás é solto depois de 1000 anos para seduzir. Satanás é solto para enganar quem já é enganado. Incongruente. Outro ponto, a palavra seduzir aparece 42 vezes no Novo Testamento. 42. 42. Sempre destinada a não erreis vós que conheceis as escrituras. A palavra Erreis, qual? a palavra seduzir. Seduzir que aparece em Apocalipse 20. E essa palavra, ela é clara de seduzir ou enganar. Enganar quem? Enganar o justo. Enganar o ímpio. Satanás é solto para enganar o ímpio que já é enganado. E segundo o pastor César, todos os ímpios serão destruídos no período do milênio. Não disse isso. Eu não disse isso. Então eles vão momento sobreviver? O senhor disse. A gente... nenhum. É milênio, Não. são 1000 anos. Tá, 1000 anos. É. Quando Satanás é solto. Eles serão destruídos na Gog e Magog. É no Sim, fim. é isso que eu Mas tô é dizendo. Gog e Magog não é no milênio, é no fim do milênio. No fim do milênio, isso mesmo. Então, Vai sobrar algum ímpio depois ou não? depois de Gog e Magog? Isso. Aí é o juízo final. A pergunta é, vai sobrar ímpio do milênio depois de Gog e Magog ou não? Não. Então todos os ímpios serão destruídos. É o que o texto diz Tá. lá. Gog e Magog. Regerar com vara de ferro as nações. O senhor então concorda que a palavra nações ali são ímpios. São os ímpios. Tá. Só que em Apocalipse 22, a palavra que aparece aqui, nações, quem são? 22. As nações darão a luz da Nova Jerusalém. e tal, Saúde para as nações. Essas nações não é mais a do milênio. Porque do milênio só tem ímpio. Você acredita que o Apocalipse é cronológico? É um estado eterno e a Nova Jerusalém Não, ataviada tem que ser depois do Você milênio. acredita que o Eu Apocalipse é acredito que ele é cronológico? linear, ele está em uma ordem cronológica com alguns pontos soltos. Sim. Tá, Não. eu concordo. Tá, concordo. agora, aqui No Apocalipse milênio, 22, a no Nova milênio. Jerusalém desce Vamos ataviada. trabalhar a questão do milênio. No milênio, você... Esquece a nossa diferença agora. Pensa no milênio. No milênio, a igreja arrebatada, se são salvos ou não é outro ponto agora, mas a igreja, os salvos que estarão reinando com Cristo, eles terão acesso ao céu? Os salvos do milênio? Isso. Não, de maneira nenhuma. Não tem céu no milênio. A igreja não... Não. A Nova no Jerusalém período não de desce. 1000 anos, a Nova Então. Jerusalém... Não, a Nova Jerusalém desce no 22, quando é criado o novo céu e a nova terra. Não tem como a Nova Jerusalém Santa descer, se o senhor falou que só tem ímpio. Então, mas eu tô falando a igreja ter acesso à Nova Jerusalém. A Por quê? igreja tem Então, acesso ao milênio e a igreja está no qual céu. é o espantalho que as pessoas criam? Eles acham assim, que o pós-tribulacionista, ele não acredita que a igreja vai pro céu. Não, mas eu não disse isso Então, aqui. eu sei. Apesar de Então, não achar texto, Tá mas eu bom, não tá disse bom. isso aqui. Então, eu vou te falar por que eu tô dizendo Tá. isso. As pessoas dizem, o pós não acredita que a igreja vai pro céu. Não, a igreja, a partir do arrebatamento, a igreja está no céu. Com Cristo. Que no depois do pós-tribulacionismo é arrebatamento. na segunda vinda. Não, só tem uma vinda. Então, Não existem duas. por pós-tribulacionismo, a segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Não tem duas vindas. No pós-tribulacionismo, essa vinda de Mateus 24, A única 31... vinda de Cristo? Tá, é a única vinda... É o arrebatamento. Tá, legal. Claro. E a igreja fica onde? Com Cristo. Mas Cristo está na Terra. Não tá na terra. E esse é o problema. ele não reina literalmente Então, também? Ele reina na terra também, mas Cristo tem uma agenda depois da volta dele, que tem céu, tem terra, tem um monte de coisa. Não, E a pera. Bíblia diz que a igreja Pra eu está com entender. Cristo. Então ele não reina no trono de Davi literalmente. Reina Tá, na Terra. aqui na terra. Sim. Mas Também. como que a igreja está no céu? Porque eu não disse que a igreja está só no céu. Esse é o erro de vocês. Ah, tá. O texto do arrebatamento, o principal texto do arrebatamento é Tessalonicenses 4, certo? Sim. Tá.
Em Tessalonicenses 4 diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, não sei o que lá, o som da trombeta e tal. Os que morreram em Cristo estarão primeiro, nós estaremos arrebatados com ele também nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A igreja é uma esposa. A igreja é uma noiva. E ela se encontra com o noivo. Quando acontece o casamento, a esposa acompanha o esposo. Então, quando tem flashes aí. Onde? No céu. Tem textos aí. As bodas é no céu? No céu. Mas aonde que Cristo está na terra no milênio? Então, é que na cabeça de vocês têm que colocar dentro de uma caixinha. E não é assim que funciona. O que é bodas? Para vocês, bodas é um período de uma festa. Não, mas eu queria saber, pastor, que no milênio Cristo reina literalmente na terra. O senhor está dizendo, ele fica no céu e na terra, é isso? Isso, exatamente, ele claro. vai pro céu, ele vem para reinar na exatamente. terra, e a igreja fica no céu. Não, a igreja fica com Cristo. Com Cristo. Onde ele estiver, aonde ele estiver. Por que eu tô falando então, isso? Ele sobe Jesus assim, ó, para onde eu estiver, vocês vão estar também. Isso é João capítulo 14. Mas, pastor César, eu quase não tenho falado, desculpa interrompê-lo, mas onde no pós-tribulacionismo a igreja vai pro céu, pastor César? Mostra um texto. Não, pastor, a partir do encontro com Cristo. Agora. Exatamente. No que o pastor defende, no final da tribulação, não, eu tô entendendo. Ocorre o arrebatamento. Sim. No milênio, para nós, Cristo reina literalmente. A aliança davídica, a aliança abrâmica, ele reina no trono de Davi. Ezequiel vai dizer isso. Só que para o pastor César, até... Reina no trono de Davi. Digo com respeito isso. Sim, para escapar dessa ideia, estamos debatendo ideias aqui. Senão a igreja não está no céu. Então, Cristo, na visão do pastor César, vai para o céu e volta no milênio. Ele tem acesso e a igreja tem Exatamente, acesso. A igreja tem acesso. Só que no final do milênio, o pastor, é o seguinte: no milênio só tem ímpio. O que o milênio foi um prêmio pro ímpio. Vai viver 1000 anos em prosperidade na terra restaurada. Só que, pelo que eu estou entendendo, pro pastor César, Apocalipse 22 já aconteceu. Então, é o fim, na segunda vinda é o fim. Porque Apocalipse 22 tem um estado eterno. A terra não será purificada pelo fogo. Olha, eu vou ter que interrompê-los daqui a uns 30 segundos, né? Nós estamos aqui com uma audiência fora do comum. Nós vamos até os 58 minutos aqui pela Rádio Musical. Você que está aí nos ouvindo das mais variadas partes do Brasil e do mundo, nós iremos aqui até os 58, 11h58, e depois nós vamos seguir nas rádios, nas redes sociais da Musical FM, Juliano Fraga e César Cavalcante, tá bom? O debate vai continuar. Vamos lá, pastor César. Eu falo? Sim. Então vamos lá. O que eu estou defendendo é que a salvação é o encontro de Jesus com a igreja, e a partir de então a igreja estará para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4 e João capítulo 14. E voltarei e vos levarei para mim mesmo. E a divisão, mas no 22... Mas quando João escreveu não tinha 22. Sim. Não tinha 22. Não, eu entendo. Mas o mesmo contexto. Sim, então vamos lá, para ver se eu entendi. Acabou o milênio, Gog e Magog, Satanás é solto, todos os ímpios então... Porque é o juízo final. Tá. Aí depois de Gog e Magog é o juízo juízo final. Você crê que alguém vai escapar de Gog e Magog? Gog e Magog? É? Sim, eu creio. E cadê esse texto? Olha só, todo pré-tribulacionista crê que após Gog e Magog, Satanás é solto para seduzir. Ele não vai seduzir a todos. São nações, chama. E esses irão se rebeliar. Não, Juliano, mas o Gog e Magog é depois da sedução de Satanás. Gog e Magog ocorre no juízo de Deus sobre os que se rebeliaram com ele. Por isso que é Gog e Magog, é final do milênio. Satanás é solto. Depois do milênio, exatamente. Isso, no final do milênio. Ele é solto, engana, e aí vem Gog e Magog, os ímpios que se rebeliaram. Não, mas eu sempre defendi isso aí. Vamos lá, pessoal. Nós temos que fazer um corte aqui. Você entendeu, né? Só um minutinho. Vamos lá, pastor César, a palavra é sua, querido. O senhor estava falando? Vamos lá? Vamos lá. Essa questão do Gog e Magog, precisa ficar claro a questão linear aí, né? Ou cronológica. A Bíblia diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog é uma referência ali, é uma profecia, uma situação lá de, acho que é 38 de Ezequiel e tal, a fim de reuni-las para pelejo. O nome dessas é como a areia do mar, marcharam então na superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos da cidade amada, desceu o fogo do céu e os consumiu. Pronto. Sobrou gente aqui? A Bíblia não diz. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, até o diabo, que já está resolvido a partir daqui. E aí vem o juízo do grande trono branco. Aonde sobram essas pessoas? Tá bom. E aí, pastor Juliano? Sim, esse pós-tribulacionismo é novo. Não, com todo respeito. Para o pastor César, acabou o juízo final, é o fim. É isso, pastor? Claro. Então, legal. Não, aí é a eternidade, sim, né? Não, dos salvos com Deus e dos ímpios no lago de fogo. Para nós, pastor Marcelo, não é o fim. Porque em 2 Pedro capítulo 3, vai citar que a terra ela passará pelo fogo. Nós acreditamos
que a terra é essa terra do milênio, que com a rebelião de Satanás seduzindo, para nós não os ímpios, porque não tem como enganar o ímpio, enganar ele de novo, as nações, justos, que vão se rebeliar contra o governo literal de Cristo. Aí vem o juízo, e eu não harmonizo 38 e 39 de Ezequiel, mas isso não muda nada. É que é o único lugar que aparece Gog e Magog na Bíblia, não muda nada, entendeu? mas isso não vai mudar. E aí ocorre o juízo final, todos os ímpios de todos os tempos irão ressuscitar, e a terra passará pelo fogo, como diz 2 Pedro capítulo 3, a qual nós aguardamos novos céus e nova terra, Pedro diz lá. Para nós, agora cria-se novos céus e nova terra. Nós não harmonizamos que a terra do milênio é o novo céus e nova terra. E no capítulo de número 22, cita nações e não cita a igreja. As nações aqui que andarão na sua luz, enfim. Nós acreditamos que esses são os salvos que permaneceram no milênio. Agora vem algo que, tanto para o pré-tribulacionista ou para o pós, que acredita dessa maneira como eu creio, fica-se então a pergunta: esses terão os corpos glorificados? Porque eles ficaram com os corpos físicos. Então, em que momento? O texto não, só serve para você essa pergunta. Para mim não, o texto, tá resolvido. Não, sim, o texto não diz em qual momento, ou se terão os corpos físicos, até por isso, usufruem da árvore da vida eterna. Então existe aí esse ponto. Agora, só uma pergunta dentro do meu tempo. O texto de Mateus 25, quando diz que Cristo virá na sua glória, quando Cristo vem na sua glória, é a segunda vinda, que no seu caso é a primeira vinda. Não, só tem uma vinda. Isso, quando ele vem em sua glória. Então, ó, Jesus falou alguma vez que ele vai vir duas vezes? Esse debate 2 vezes amanhã é com o Jamier. Não, então, mas é que você que está dividindo em duas. Não consigo entender. Não, eu estou dividindo. A minha pergunta é, na primeira vinda para o pós, quando ele vem em glória, em Mateus 25, ali é o arrebatamento da igreja. Qual texto? Mateus 25? Mateus 25. Acho que o versículo é... Esse é o 31. 25 às 10 virgens, não é? Não, sim, mas aí tem as 10 virgens, os talentos e julgamento das nações. Quando vier o Filho do Homem, a sua majestade, todos os santos anjos e todos os anjos com ele, então você sentará no trono, todas as nações vinda de Cristo. serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros. Tá. Sim, é a segunda vinda de Cristo. Então só tem uma vinda, é o juízo. O hebraísta, um minutinho aos irmãos que estão em casa. O julgamento das nações ocorre na vinda de Cristo. Certo. Para o pós-tribulacionista, só tem essa vinda. Então ele vem em glória. Todos os justos serão arrebatados. Só que o texto vai dizer que ele vai separar bodes e ovelhas na terra. Mas já não foi separado no arrebatamento? E aí, pastor César? Calma, eu não concluí. Sim. Ele separa bodes e ovelhas. Para as ovelhas, ele diz: vinde benditos do meu Pai, para o reino, para o milênio. Se o arrebatamento, todos os justos subiram na visão pós, quem são as ovelhas que é separada no julgamento das nações na terra? Outro ponto. Essas ovelhas serão destruídas, lançadas no lago de fogo, diz o texto, que vai ocorrer futuramente. Sobrou ímpio para o milênio? Pontos agora, no julgamento das nações. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos tenho preparado. E os discípulos perguntaram: quem são esses benditos do meu Pai? Ele disse: são os que fizeram bem aos pequenininhos. Né? Quantos pequeninos nós temos? Quem é essa ovelha? Quem que é ali o bode? Sendo assim, se no arrebatamento, no final da tribulação, todos os salvos sobem para ter o corpo glorificado, por que na terra há separação de bodes e ovelhas? Bodes e ovelhas são corpos físicos. E estas ovelhas, vinde benditos do meu Pai, são justos do período tribulacional. E os bodes, cabritos, dependendo da tradução, são ímpios. Todos são destruídos. Não tem ímpio no milênio. Agora o texto aqui diz, quando vier na sua glória. Agora pode ser que mude o texto, não seja. Mas no texto, quando ele vier em sua glória. E aí, pastor César? Bom, o pastor Juliano está fazendo uma confusão danada com o texto de Mateus 25, entendendo que haverão dois tipos de julgamentos, quando na verdade é uma clara referência ao único juiz de Deus, que é o juiz do grande trono branco. Depois do juízo do trono branco, haverão nações, pastor Juliano? Do juízo final? A Bíblia diz que aqui no estado eterno tem. Então depois deles vai ter outro juízo. Juízo aonde? Então vamos lá, é que você não está me ouvindo. Eu estou sim. É que o senhor está equiparando o julgamento das nações com o juízo final. Isso, pronto. Exatamente. Só que no julgamento das nações, ele está aqui claramente afirmando que vai ocorrer quando ele vier em sua glória. O juízo final é 1000 anos depois. Ali ele não veio em glória, ele já veio 1000 anos antes.
Então a confusão não é minha, não. A confusão danada é do senhor. Não. Sim, outro ponto. O juízo final... Você falou uns 3 minutos. Não, mas o senhor me perguntou. Vamos No juízo lá. final, a ressurreição. Aqui não tem ressurreição. A separação de bodes e ovelhas teria que ser no arrebatamento. A Será no ressurreição é juízo só final? dos ímpios. A ressurreição ali é só dos E ímpios. por que é a separação de ovelhas? Porque os salvos estarão junto com Cristo o tempo todo. Depois do arrebatamento, Jesus Cristo estará com a igreja full time. Mas o tempo texto diz todo. quando vier em sua glória e para as ovelhas. Mas é Vinde só... benditos do meu Pai para o reino. Que reino é esse? Qual o texto que ele vem na sua glória? Me mostra o texto que eu mostro o salvo junto. Tá bom. Qualquer texto que ele vem na sua glória. Não, tá aqui. Fala. Quando, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da Não, glória. você não entendeu a minha pergunta. Me mostra um texto onde acontece a vinda de Cristo. Aqui. Esse texto, Esse pastor texto. Não, ele está profetizando a vinda. Eu tô Não, falando não, a não. vinda acontecendo. Ah, Apocalipse 19. Os santos estão lá? Qual santos? Os salvos estão lá. Na terra? Com Cristo. Não entendi a pergunta. Então, vamos Ó, lá. quando Todas Cristo... as vezes que você tem um texto narrando a volta de Cristo, Sim. esse é profetizando. Quando você tem textos narrando a volta de Cristo, onde a volta está realmente acontecendo, os salvos estão com Cristo. Então, mas esse julgamento aqui acontece na julgamento das terra. nações, O arrebatamento E os não é no salvos céu. estão aí. O arrebatamento não é no céu. Então, mas os salvos estão junto. Tá, aí ele separou bodes e ovelhas. É que você está colocando como um texto diferente do juízo final. Entendeu? Não, mas- Então, se você coloca como texto diferente, por exemplo, esse é o juízo No final? juízo final ele vem em glória? Claro. Não, no juízo final ele já vem em glória 1000 anos antes. Mas ele está em glória o tempo. A partir do momento que Jesus vem, Juliano. Aí não dá. Não, se ele está em glória o tempo todo, claro. Mas quando ele vier em sua glória, não é só uma vinda? Então- Ele veio 1000 anos antes. O senhor está colocando no juízo final. Quando ele vier na Você sua quer que glória... haverão 2 juízos, então? Julgamento das nações, juízo final é completamente Então, são diferente. 2 juízos. E não só eu creio assim. Primeiro vem o juízo final. Primeiro, Não, o julgamento das das nações. nações. 1000 anos depois, juízo final. O julgamento das nações é entre a segunda vinda e o milênio. E o texto diz, quando ele vier em sua glória. Olha o que ele vai dizer. Mas onde acontece isso na escatologia? Na primeira vinda para o pós, né? Na segunda vinda em glória. Apocalipse 1:7, Apocalipse capítulo 19, versos 11. Mostra esse Zacarias julgamento capítulo de número acontecendo, que eu 14. não lembro. Esse julgamento acontecendo lá. Eu percebi que o em senhor não Apocalipse lembra. Olha 1:7. só. Não. Em 1:7 vai dizer que ele virá em sua glória. Não estou dizendo julgamento. Estou Então, dizendo que então bateu... vamos lá. Todo mundo que é pré, que está ouvindo, e está sendo representado aqui pelo pastor Juliano, vocês acreditam que haverão 2 tipos de juízos finais? Não. Finais finais é o senhor que incutiu aí. Eu não disse isso. Mas não é final? Não vai pro lago de fogo aqui? Não. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ver se não é final. Ó. Eles dirão, vinde, bendito meu pai e tal. Deixa eu achar os perdidos aqui. Está pegando fogo, Versículo. Deixa eu achar aqui o versículo, quer ver? Ó. Separar o bode dos cabritos e tal. Pro salvo vai falar, vinde, bendito meu pai. Eu quero ver o que ele vai falar pros Pastor, perdidos. é o número 46 também. 46. Vamos ver se Esse é não para para o sempre ou não. tormento eterno. Não é para sempre? Daqui a pouco eu respondo. O senhor Então conclui. pergunta, não é? Então, se eles estão indo pro tormento eterno, então 2 vezes vai haver um juízo onde as pessoas vão pro juízo final, pro eterno, pra eternidade sem Cristo no lago de fogo? Posso discorrer? Sim, pode. Vamos lá. O texto diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Sim. Ok. Para o pastor César, esse bojo aqui, a perícope aqui, é juízo final. Ok. No juízo final ele não vem na glória. Ele veio 1000 anos antes. Tanto para o pré quanto para o pós. Tudo bem? Quando ele vier em sua glória. Quando ele vem em glória? Na segunda No vinda. final da tribulação. Sim. Ok. Em glória, visível. Ok. Aí o texto diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Não diz igreja. Diz todas as nações. As nações que vai reger com vara de ferro. Até há poucos minutos essas nações são corpos físicos. Ok, olha o que ele vai fazer com as nações, com os corpos físicos. Aqui não está falando de igreja, com o corpo glorificado. Nações. Ele vai separar. Porque para o pastor César, as nações vai ser regida com vara de ferro no milênio. As nações são corpos físicos. Aqui não tem igreja com corpo glorificado. E o que ele vai fazer? Ele vai separar os sobreviventes do milênio. São as ovelhas. Aqueles que creram em Cristo e não morreram martirizados. Os que morreram martirizados, ocorre a ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. O que ocorre? Ele separa as ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai para o reino. Se para o pastor César, depois do juízo final, acabou, que reino é esse? Agora ele vai dizer, é o reino eterno? Não, ali é a eternidade. Este reino é o reino milenar. Ele está dizendo para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai. Agora, quando diz aqui no final que esses que são ovelhas que vão ser destruídos vão para o lago de fogo, vão sim. Mas primeiro as almas vão ficar no lugar de tormento para que no juízo final ocorra a ressurreição.
Então é um anacronismo terrível você dizer aqui que quando ele vier em glória é no juízo final depois de 1000 anos. É incongruente, não cabe. Na verdade, pastor Marcelo, eu estudei 8 anos o pós-tribulacionismo. Claro que é uma coxa de retalhos. Cada pós, uns defendem de um jeito, outros de outro. Todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os habitantes do milênio, porque não tem resposta. Se ele disser que sobrou alguns, desmoronou o pós. Se ele disser que é só ímpios, descaracterizou completamente o milênio e as nações que vão adorar são obrigadas. Imagine Cristo obrigando as nações a vir adorar. Claro que há ali uma condicional. Se vocês não adorar, era como Israel, Deuteronômio 28. Se vocês não adorar, se vocês não seguir a lei, algumas coisas irão acontecer. Que é o que está escrito no texto. Exato, mas não pode ser só ímpio no milênio. Então esses pós-tribulacionistas, o que eles fizeram? O que os pós-tribulacionistas fizeram? Esses reconheceram que aqui não tem saída. Ou você descaracteriza o milênio, ou você dá uma repescagem para o povo. É de fato uma pergunta difícil. Não tem como sair. Eu estou dizendo isso porque estudei o pós. E por isso não me tornei pós. Tem os pontos fortes. Tem. Eu reconheço como que as tem. Duas vertentes Não, eu não tem. posso ser desonesto. Tem. Posso falar? Aqui, Pode. só 30 segundos para concluir. Deixa ele concluir. Vai Aqui falar, não tem pastor. saída. Você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do Antigo Testamento. Como o pastor César adotou alguns pontos amilenistas, o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz. Espiritualizar ou alegorizar. Por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós, ele tem 3 opções. Ou voltar para o pré, porque uma vez que muda, pode mudar mais 2 vezes. Ou reconhecer que realmente aqui não tem saída, e tem que ter muita humildade para isso. Ou a terceira via, abraça o amilenismo como muitos fazem. No decorrer do desdobramento escatológico, os pós viram milenistas. Porque aí dá para você pegar as profecias que o povo vai adorar e tentar alterá-las. Como aqui não tem saída, o que os pós-tribulacionistas fizeram? A maioria deles colocaram a ira só no final e um tempo indeterminado para dar tempo de salvos entrar no milênio, porque não tem como escapar dessa. Outros viraram pré-ira e alguns acabaram entrando no mid. Então, para o pós-tribulacionismo, essa pergunta não tem saída. Pastor César, a palavra é sua. Vamos lá. Aquele O senhor vai falar aí 3 minutos e meio. Só? O Júlio falou uns 5, 6. Tá bom, então eu te dou 4 minutos. Tudo bem. Olha, eu tô sendo mais imparcial, Verdade, que nem apontamento eu tô fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo que para o pastor Juliano é uma coisa sem saída, não sei o que, tal, é muito simples. É muito simples. Quando você entende que existe um juízo final, esse juízo final é sobre nações, esse juízo final é eterno, não tem volta depois, e acabou. Agora, é interessante ele dizer que tem que ter muito malabarismo em Mateus capítulo 25 para entender isso, para entender aquilo e tal. Mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo? Aonde a Bíblia diz que Jesus volta 2 vezes? Em lugar nenhum. Aonde a Bíblia diz que a volta de Cristo é secreta? Em lugar nenhum. Então vocês fazem uma teologia onde há um arrebatamento secreto, onde tem 2 voltas, aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação entre nós, de ambos os povos fez um a partir de Cristo. De ambos os povos fez um. A parede que a Bíblia diz que Cristo derrubou, o pastor Juliano, pré-tribulacionista, levanta. Jesus derrubou a parede, aí não vamos levantar essa parede aqui. Tem esse povo, tem esse povo, tem... Então, o que é a coxa de retalhos, na verdade, é sempre pré-tribulacionista. Cadê os textos para toda a visão pré-tribulacionista? Fazer teologia no silêncio das Escrituras é um risco muito grande. Dizer que Jesus vai vir secretamente, dizer que Jesus vai vir mais de uma vez, quer dizer, não tem texto nenhum. Aí você pega um texto onde fala do juízo, e a nossa tarefa é agora harmonizar. Quantos juízos tem na Bíblia? Juízo final. O juízo final para isso. Mas quando ele vier em glória, é julgamento das nações. Jesus vem em glória uma única vez. Ah, sim. O senhor compatibilizou com o meu pensamento. Mateus 25, 31. Ele Jesus vem em glória, sim, uma vez. E aí ele separa bodes e ovelhas. Não é juízo final. Juízo final é 1000 anos depois. Mas pode falar que depois... Sim, para não te interromper. Concluindo aqui. Então, quando você olha o texto de Mateus capítulo 25, é uma clara referência de Jesus ao juízo final. Está dando mais detalhes do que vai acontecer no juízo final, onde Jesus, glorificado, porque a partir do momento da última trombeta, que também é um grande problema para vocês, a última trombeta, porque
Porque o arrebatamento é na última trombeta. pra mim Não, o assunto não é grande. Não, mas não tem problema. Deixa Se quiser falar. fazer um workshop, pode fazer todas as perguntas, a gente responde. Não, eu sei, O vamos arrebatamento é na última trombeta. Então, quando Jesus voltar, que é na última trombeta, acontece que ele volta glorificado. A partir do momento que ele sentar para julgar, ele vai ser glorificado, vai estar glorificado. O tempo todo Jesus está glorificado. Acabou. A igreja e os salvos estão 100% glorificados com Cristo. Não tem, mas lá tem bodes e ovelhas. Então, lê, Daniel não, João capítulo 10. Jesus disse assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas vai haver um só rebanho e um só pastor. Então tem salvos, tem ovelha. Não, fala, pastor César. A palavra é sua, Não, pastor. Quem está se mediando o acha que eu debate, passei, pode ir. respeitem a autoridade Pode aqui. assumir. Quem está mediando aqui é reverendo Marcelo Oliveira. A palavra é sua, pastor César. Juliano, fica quietinho, tá? Eu passo. Não, vamos, pastor César. Pastor César, por favor. Não, até Continue. acho que já deu pra entender. Não, deu para entender. Até porque ele pulou para a última trombeta, 2 fases. Sim, Cristo depois da ressurreição, ele está em glória. Só que o texto de Mateus 25, versos 31, quando ele vier. Aí não dá para colocar isso no juízo final, porque ele já veio 1000 anos antes. Então não dá. A ideia do arrebatamento secreto, muitos usam essa expressão, ainda que nós não temos a ideia do secreto dentro do vocabulário pré-tribulacionista. Alguns usam, nós usamos o termo iminente. Esse espantalho criaram e ficam batendo nele assim. Não, peraí, pastor. Uma parte, só uma parte. Não é o espantalho criado. Calma, que alguns pré-tribulacionistas não é o espantalho. É isso. Não, Então, mas eu disse aqui. não é criado pelo ainda pós. Não é criado pelo pós. O pós-tribulacionismo, pastor César. O pré inventou esse negócio de secreto. O pós-tribulacionismo, ele tem se levantado no Brasil, não fazendo seminários pós. Eu até achei interessante o curso, até mudou agora. Porque batendo no pré. Levanta o pré e ficam pegando pontos de alguns pré-tribulacionistas e ficam ali batendo para crescer. Quem faz isso? Muitos pós-tribulacionistas fazem isso. Todo dia se vê isso. A ideia das 2 vindas, eu não quero entrar por ética. Você pode citar um? Não. Os ouvintes ouvem os programas de rádio hoje e percebem Porque eu não conheço que nenhum muitos curso pós. Peço licença aos senhores, nós temos que aqui, infelizmente, meu prezado ouvinte, caminhar aí para o final. Nós vamos fazer um breve break, é isso? Mas eu tenho uma vinheta, só um minuto. Calma, pastor Juliano. Eu tinha que terminar. Eu sei, mas o tempo não terminar? permite. Tenho. Um minuto, rápido. A diretoria... Não, Juliano, calma lá. Rápido. Eu acho interessante quando o vou te pastor cortar. César fala de um único povo e fala que a conversão de Israel se dá agora, quando encontra Cristo. Zacarias 14, 12 e 13 é no final da tribulação, quando a cidade estiver sitiada. Quando Cristo pisar o pé no Monte das Oliveiras, vai salvar Israel. Concordo. Israel será salvo. Verdade. Israel é um outro povo ou ele se tornou igreja? No momento da conversão, um povo só. Antes era outro. Sim, com conversão é um povo só. Isso, a igreja não vai subir com Cristo? Sim. Tá? Ela sobe e volta. Isso. E aí Cristo pisa o pé no Monte das Oliveiras e salva Israel. É um outro povo ou não é? Então, aqui pra você, Jesus já tinha arrebatado a igreja. Então a conta não fecha só pra você. Então quando ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, que a igreja sobe? Porque ele vai ter que pisar para salvar Israel. Não, Que momento a igreja subiu? Nas nuvens, antes de Jesus pisar no pé do Monte das Pronto. Oliveiras. Então quando Cristo está descendo, a igreja sobe. Isso. Aí Encontra ele pisa. Cristo. Isso. Aí ele pisa. Isso. E aí ele salva Israel. Isso. Tá. Não. O Israel já tinha se convertido nessa descida. Mas como se ele tem que pisar o pé no Monte das Oliveiras, Israel vai fazer uma pergunta que são essas marcas em suas mãos e vai descer o batismo de súplicas e lágrimas. Esses que fizeram a pergunta são aqueles que se arrependeram, não tem mais tempo. Acabou. Vamos lá, pessoal. Vamos. Quando Jesus volta, fecha a porta. Não há mais tempo. Respeitem aqui o reverendo Marcelo Oliveira, pelo menos uma vez. Vamos fazer aqui uma Você vinheta. deveria ter falado isso quando eu fiquei aí. E as considerações finais. Mas